Energia livre. A tecnologia proibida. Imagine você se existisse uma forma de gerar energia totalmente gratuita, a partir do nada, sem ter que pagar nada para o governo e as companhias de luz e petróleo. Um sonho de liberdade, sonhado por muitos e há muito tempo, que agora, neste início de terceiro milênio, está mais próximo do que nunca. A promessa mais real para isso atualmente é essa energia solar. Uma casa com o telhado totalmente coberto por painéis solares já pode suprir quase totalmente a energia que uma casa necessita. O custo de instalar um sistema deste tipo ainda é muito alto, mas tem baixado de maneira exponencial nestes últimos anos. Nos próximos anos, novas tecnologias recém-descobertas prometem revolucionar e baratear muito a produção de energia solar. Só para citar algumas: células solares orgânicas, feitas com materiais abundantes na natureza, portanto muito mais baratas que as atuais. Células solares transparentes e flexíveis, poderão recobrir o vidro das janelas. Ao mesmo tempo que deixam passar a luz, produzem eletricidade. Células solares acumuladoras, ao mesmo tempo em que geram a eletricidade, também acumulam, dispensando as baterias externas. Células solares infravermelhas, podem produzir eletricidade inclusive à noite, com a energia da radiação infravermelha do Sol. Células solares triboelétricas, produzem eletricidade aproveitando a energia das gotas de chuva, além da luz solar. Portanto, em questão de algumas décadas, a energia do Sol estará alimentando nossas casas, mesmo contra a vontade dos senhores do mundo. Mas o grande sonho, o que seria a independência definitiva e total da dependência escravagista das companhias de energia e dos governos, seria a eletricidade produzida por alguma fonte ainda desconhecida que estaria à disposição de toda a humanidade. Esta energia seria magnética ou eletromagnética. Quem tem um conhecimento mínimo de eletricidade sabe que todo motor elétrico é uma máquina reversível, ou seja, ele tanto produz força mecânica quando a eletricidade passa por ele, como também produz eletricidade quando é posto a girar por alguma força mecânica qualquer, como, por exemplo, um motor explosão ou a força das águas em uma usina hidrelétrica. Existe uma lei da física, chamada lei da termodinâmica, que diz, basicamente, que a energia produzida por um sistema nunca pode ser maior do que a energia que o alimenta, ou seja, a energia na saída será sempre menor do que a energia na entrada. Por exemplo, se você acoplar os eixos de dois motores elétricos e fazer um deles girar, o outro irá produzir eletricidade. Porém, a quantidade de eletricidade produzida por este segundo motor será inferior à que foi aplicada no primeiro. A causa disso são as várias perdas de energia nos rolamentos do motor, no enrolamento do cobre, etc. A maioria delas se transformando em calor. Portanto, se ocorresse a você a grande ideia de ligar um motor no outro, achando que eles vão ficar em um movimento contínuo, um mandando energia para o outro, saiba que isso não irá funcionar. É exatamente isso que explica a lei da termodinâmica. E a ela que se agarram todos aqueles que são céticos com relação à possibilidade de se produzir energia a partir de um campo magnético, sem usar uma outra máquina para produzir a rotação desse campo. Porém, ao longo de décadas têm surgido pesquisadores e inventores que juram terem desenvolvido máquinas que quebraram essa lei, gerando mais energia do que lhe é aplicada. Esses pesquisadores e inventores foram, evidentemente, ridicularizados pela ciência ortodoxa. E foram vítimas de acontecimentos estranhos, como incêndios em seus laboratórios, desaparecimentos ou mortes estranhas. Evidente que uma máquina que gerasse energia de forma abundante, livre e gratuita seria o terror para essa elite que governa o mundo. Atualmente, pesquisas feitas pela física quântica, a física que estuda as partículas subatômicas, mostraram que as leis da termodinâmica têm exceções.
ao menos no universo das partículas subatômicas. A própria gravidade e o magnetismo ainda não são bem explicados pela ciência. E as teorias que os explicam estão sempre sofrendo remendos. Portanto, deve-se ter a mente aberta para a possibilidade de existir, sim, uma máquina que gere mais energia do que consome. Na internet se acha um mar de pessoas mostrando máquinas fabulosas, capazes de gerar mais energia do que produzem. 99% são fakes de pessoas mentirosas, palhaças ou youtubers atrás de visualizações para seus vídeos. Mas no meio desse mar de mentiras, se acha um ou outro caso de pessoas que realmente parecem ter desenvolvido uma dessas máquinas. O vídeo a seguir é de um americano que desenvolveu uma máquina dessas e inclusive a colocou no seu carro. Pouco tempo depois de postar este vídeo ele morreu em circunstâncias misteriosas. When will we be able to see free energy devices powering consumer products like this electric car? Well, they're already here, and you may be able to purchase one by the time you see this program. In Oklahoma, where oil has been king for over a century, inventor Troy Reed has been busy in his shop constructing rotating magnetic motors that he believes will soon revolutionize how we get around. And it does work. This is a new prototype of the magnetic motor, and if I can explain a little bit about what you call a magnetic field. All magnets, the big old wooden prototype, has a system. As the motor went over, it had a tension to jerk over like that. If you take this motor here and you take your finger and rotate it, it doesn't have that jerking in it. So what I've done, I got rid of the crankshaft. I've got rid of the injectors, and the system in this motor here, as you crank this motor up, and like you do the other one, the motor will start running, and what I'll do, I'll energize it on this motor here. If you can see these amp gauges over here, this will come, when we get it up to about 150 volts, we'll unplug it and we'll turn the light on. If you turn this around where you can see this side here, all the working parts is behind this system here, operates from a little computer. Takes this 5 volts, it's 150 volts. What we're going to do, turn off all the switches, make sure there ain't nothing plugged into it. There's the plug. There's your 110 volts. Motor still running. You can operate this table plumb around. Still got energy running. Nothing tied up in the back of it. Nothing on the floor. Rotate around, still running electricity. So we're looking, hoping this time next year that you'll be able to use it in your home. So that's another. And what's good about this, you're talking about electric automobiles. This right here can set it in the back of an electric automobile and generate electricity and charge batteries up in a car. Beautiful automobile. You can drive it anywhere you want to. You don't pollute the air. All the other electric automobiles that I've actually seen has been nothing but this standard transmission. This is an automatic transmission car. There's not a whole lot of what you call junk, I would call, under cars. I've seen a lot of electric cars that had a lot of stuff in it. The only thing that this has a battery to run the radio, the blower. We've got 2 safety switches over here that can be mounted into an enclosed system, but we did this where you could see, where people can see this car with the technology. It's a safety switch system. This is a
controller box, the Curtis control box. It cuts the amperage down. So with the amperage, here's what's real good about electric automobiles. All electric automobiles that have surge technology with this in it, they create heat. They've got to have a fan to blow this Curtis controller on because it gets hot. We don't want that to get hot. We want to stay that cold, because once it stays cold, you save on all the computer chips that's in this controller. So that means you can go farther, longer, and you don't have no problems. This electric automobile has got two gauges in front of the shifter on the automatic transmission. It's called the voltage and the amperage. That's what I was talking about earlier about amperage on automobiles. Let's see if we can't get the amperage to go down instead of going up. The voltage on this here should say somewhere around 120 volts. When we start out, there's no amperage at all. So the gauges is down below here, and we're getting ready to take and go drive the car. And you can see for yourself what it does. All you do is to take and put it in gear, and the motor sounds like a little sports car. Shifts, runs good, fantastic automobile, drives. If you'll see the amperage on the gauge, see it going down? Amperage goes way down. That's what I like about a car. If you floorboard the car, the most it will do would just be about maybe 100 amps. And that's what we want to do, is to keep the amperage down on an electric car. So it'll go anywhere really anybody wants to go. If you want to take a trip, you don't have to worry about going and go plug in the house, because it's called the surge technology. It's a beautiful automobile, and I love it, and I've put a lot of hard work in this car, and we're going to make it. No oil, no gas to fool with. And the technology is here. It's going to be here. It's going to go. It's going to work beautiful for the whole world, for mankind. See you around. This is your future, people. Mesmo que alguém um dia consiga desenvolver um motor desses e sobreviver, ou que as células solares se tornem baratas e acessíveis, ainda vamos ter um outro problema: a ganância dos políticos, que nunca desistem. Na Espanha, por exemplo, vendo que a produção de energia doméstica através dos painéis solares estava crescendo muito, como de resto está em toda a Europa, o governo espanhol criou uma lei que taxa toda a energia autoproduzida. Parece piada, mas mesmo se você produzir energia a partir do sol, você tem que pagar imposto para o governo. Precisamos ficar de olho em nossos políticos para que eles não façam isso por aqui também. Se gostou do vídeo, dê o seu like e inscreva-se no canal se desejar. Compartilhe em sua rede social.